senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que iniciamos a cerimônia de abertura da 6ª edição do Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. Queremos, primeiramente, registrar e agradecer a presença das autoridades que estão conosco, do professor Dr. Wallace Teske Sabaini, pró-reitor de Controle Acadêmico, que está representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do professor Fábio Ferreira Durso, coordenador de Educação Continuada, que nesta tarde representa o professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, dos moderadores desta abertura, o professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e o jornalista Jaime Spitzkowski. Dos palestrantes desta abertura, Alex Padilha, presidente e diretor associado interino do Departamento de Economia da Metropolitan State University of Denver, Bolívar Lamounier, membro do Comitê Assessor Acadêmico do Clube de Madrid, Roberto Salinas, diretor do Centro para a América Latina do Atlas Network, que nos acompanha de forma remota, e Rolf Lüders, economista e ex-ministro da Economia do Chile. Agradecemos também aos coordenadores, docentes e alunos que nos acompanham presencialmente. Convidamos o professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e moderador desta abertura, para que realize a sua saudação. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a gente abre oficialmente o 6º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. É um prazer muito grande a gente retomar esse evento presencialmente. Nos últimos 2 anos nós fizemos uma modalidade online. É um desafio também, porque o mundo que a gente tinha antes não é necessariamente o mundo que a gente tem hoje. Então, promover um evento presencial é sempre um desafio, porque a gente não sabe o que nos espera, qual vai ser a frequência, o interesse pela presença física. Hoje, que nós temos, como vocês viram aqui, inclusive com participação remota, que a gente terá em breve, a facilidade de ter o Zoom, de ter o Teams e outros instrumentos. Bom, eu gostaria só de deixar duas mensagens aqui, agradecimentos e de aviso. Primeiro, eu queria solicitar que todos vocês baixem o aplicativo do evento. Todas as palestras, todas as sessões paralelas com apresentação de artigos e trabalhos estão num aplicativozinho que aqui na entrada do auditório tem. Você pode escanear o QR Code ou obter pelo Google Play ou pelo Apple Store. O nome do aplicativo é Fórum de Liberdade Econômica. Lá é possível você personalizar, inclusive, a sua agenda, já indicando quais eventos você tem preferência de assistir e, portanto, você organiza a sua participação. Outra coisa que eu queria informar é que no intervalo haverá, entre as sessões plenárias, entre essa sessão que começa agora e a próxima, o sorteio de brindes, né, que são livros, entre os participantes. Fique atento aos números que vocês receberam. Também, aproveitando por falar em livro, gostaríamos de agradecer a participação da editora Mackenzie no Fórum de Liberdade Econômica e a presença do seu coordenador, o professor John Sidenstryker Neto. A editora Mackenzie tem cerca de 200 títulos em seu catálogo, entre os quais os livros Em Defesa do Livre Mercado, que é fruto da parceria da editora com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Durante o fórum, a editora sorteará, aliás, nós sortearemos exemplares desse livro e os participantes do fórum poderão adquirir livros da editora Mackenzie com os descontos de 30% a 50% aqui fora. Então, não deixem de pesquisar o catálogo e adquirir os livros. Esse é um desconto que foi negociado, que está fora do padrão da editora. Eu mesmo, o último livro que eu comprei como professor, eu só consegui 30%, então tem aqui livro com 50%, então aproveitem. Que eu espero, depois do fórum, eu consiga ter tempo para conseguir lê-los. Então, aproveite a oportunidade, conheça o nosso stand da editora, né, aqui na entrada do auditório. E desejo a todos um excelente evento. Convidamos, neste momento, o professor Dr. Wallace Teske Sabaini, pró-reitor de Controle Acadêmico, que está representando nesta tarde o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos.
Boa tarde. Eu queria aqui cumprimentar primeiramente nossas alunas e alunos. Vocês são a principal razão de existência da nossa universidade, né? E na pessoa da Rafaela, minha aluna, né, do curso de Economia, que está aqui hoje, né, junto com as outras, né, Maria Fernanda, não é isso? Né? Thaísa, Lorena também está aqui, não é? Cumprimentar aqui também, não é, os nossos queridos colegas professores, né, da nossa universidade, na pessoa do professor Fábio Durso. Cumprimentar aqui o professor Vladimir, né, o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Cumprimentar os palestrantes na pessoa do professor Bolívar. É uma satisfação estar aqui. Eu estou aqui substituindo o magnífico reitor, o professor Marco Túlio, em função, né, de uma situação imprevista, ele não pôde estar e eu tive a incumbência aqui de substituí-lo. Hoje eu estava dando aula para a minha turma de economia, é uma turma relativamente grande, né? São quase 60 alunos que eu tenho, né? Que eu, né, tenho uma satisfação muito grande de abrir o espaço na agenda de um pró-reitor e entrar numa sala de aula e dialogar com os alunos e entender, né, o que eles desejam, as expectativas, as realidades, né, de cada um, os desejos, as inspirações, os sonhos que cada um tem. Não é? E como pró-reitor da universidade, juntamente com o reitor, a gente conseguir dialogar com essas novas gerações, não é? E também traçar uma linha de mentoria, de atuação, para que o estudante saia daqui da universidade com uma formação integral, uma visão de mundo, né, ampla, e com os valores e princípios da nossa instituição, que a gente vem, né, divulgando, defendendo há mais de 150 anos. Hoje, inclusive, a aula que eu dei foi sobre análise econômica e análise financeira. E eu estava dizendo para a turma que, nesse contexto, nesse cenário que a gente vive e que o futuro nos aguarda, não adianta ser bom. É pouco, é muito pouco. Eu não sei se assustei a turma, mas eu falei que nem ótimo. A gente precisa ser excelente. Mediano, então, está descartado do processo de fazer diferença na sociedade, contribuir para um país melhor, né, para um mundo melhor. E eu conclamei a minha turma para a gente ser excelente, buscar a excelência. E eu creio, não é, que um evento como esse, que o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica está patrocinando, promovendo, junto com o CCSA, ele é fundamental para essa formação dos nossos alunos, não é, e dos demais interessados que aqui participam desse evento. Os palestrantes são pessoas referenciadas, renomadas, que agregam valor ao conhecimento e trazem relevância aos conteúdos que a própria universidade tem nos seus componentes curriculares, né, que cada um dos professores ministram no dia a dia. Então, a gente, como pró-reitor da universidade, a gente agradece o papel do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica neste importante passo, né, que é agregar, juntamente, né, com o time de professores que nós temos, para trazer o cumprimento dessa responsabilidade, dessa missão que a gente tem aqui, de ajudar aí, né, no futuro desses nossos queridos alunos e alunas. Desejo sucesso nesse debate, ele é importante para todos nós, né, é oportuno, e nós cremos que quem está aqui tem a oportunidade de assistir, com certeza vai sair daqui, né, satisfeito com o resultado aqui do que vai ser discutido, do que vai ser debatido. Obrigado pela oportunidade, um excelente evento a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos a palestra Práticas de Governo na América Latina e, para isso, convidamos o moderador, o professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, para apresentar aos palestrantes com a breve leitura de seus currículos, bem como conduzir os trabalhos desta abertura.
Bom, é com satisfação que eu leio os currículos dos palestrantes dessa nossa sessão plenária número 1. Bolívar Lamounier é diretor-presidente da Augurium Consultoria e Empreendimentos, bacharel em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1964, PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, em 1974. Foi membro da Comissão de Estudos Constitucionais, Comissão Afonso Arinos, nomeada pela Presidência da República em 1985, para preparar um anteprojeto de Constituição. Coordenou o programa de estudos sobre a revisão constitucional do Instituto de Estudos Avançados da USP entre 1992 e 1993. Integrou o COPS, Conselho de Orientação Política e Social da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, de 1989 a 2001. Presidiu o Conselho Diretor do CESOP, Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade de Campinas, São Paulo, de 1993 a 1999. Desde 2002, integra o Comitê Assessor Acadêmico do Clube de Madrid, entidade integrada por ex-presidentes e ex-primeiros ministros, criada em outubro de 2001, com o objetivo de promover esforços internacionais de apoio à democracia. Foi eleito para a Academia Paulista de Letras em 1997 e para a Academia Brasileira de Ciências em 2013. Escreve colunas quinzenalmente no jornal Estado de São Paulo e na revista Isto É. É autor de numerosos estudos de ciência política publicados no Brasil e no exterior, dentre os quais da independência de Lula a Bolsonaro, 2 séculos de política brasileira, imagens da virtude e do poder, a classe média brasileira, ambições, valores e projetos de sociedade, em coautoria com Amaury de Souza. Alexandre Padilha é PhD e diretor associado interino do Departamento de Economia da Metropolitan State University of Denver. Suas áreas de especialização incluem insider trading, economia empresarial, bolsa de valores, valores mobiliários e regulamentação, análise econômica de decisões políticas e ética empresarial. Atualmente leciona princípios de microeconomia. O professor Padilha leciona na Universidade de Denver desde 2002. Ele atua como diretor do projeto Explorando a Liberdade Econômica na mesma instituição, que educa estudantes e o público em geral sobre o papel da liberdade econômica e política na promoção do empreendedorismo, crescimento econômico, prosperidade e paz. Ele publicou vários artigos acadêmicos sobre insider trading no Quarterly Journal of Austrian Economics, Commentaries in Law and Economics e Florida State Business Review. Sua pesquisa atual envolve estudar como insider trading é percebido entre os acadêmicos e não acadêmicos. Outros interesses de pesquisa incluem estudar mecanismos de autogovernança em setores não tradicionais e também estudar sobre políticas econômicas e populismo, principalmente relacionado às questões que envolvem imigração. O professor Padilha obteve seu doutorado, mestrado e bacharelado em economia pela Universidade de Direito, Economia e Ciências de Aix-Marseille, em Aix-en-Provence, na França. É um prazer contá-lo com a presença de todos. Muito obrigado.
Olá, tudo bom? Eu ia pedir, por gentileza, antes de eu começar, testar se a tradução simultânea aqui em inglês para o professor Alex Padilha já está ok, funcionando. Sim? Algo? Atenção? Câmbio. Qual canal que está a tradução em inglês? Canal número 1, number 1, channel 1. Ok, perfeito. Muito obrigado. Funcionando. Gente, eu vou pedir uma gentileza a vocês que estão aqui na plateia. Eu tenho que fazer uma abertura para a gravação, tenho que fazer uma apresentação, então tenho que ler um parágrafo formal, só para depois a gente começar o debate, tá? Só uma questão de formalidade aqui para o nosso parceiro Brasil. Olá, eu sou Vladimir Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Nós estamos hoje aqui num evento em parceria com o canal Brasil, uma iniciativa da Federação do Comércio de São Paulo. E contamos com a presença do cientista político e sociólogo professor Bolívar Lamounier e do economista professor Alexandre Padilha. Este debate está acontecendo no âmbito do 6º Fórum Mackenzie Liberdade Econômica, e a temática dessa sessão se refere às práticas de governo na América Latina. Bom, boa tarde e muito obrigado pela presença, professor Bolívar, professor Alex Padilha. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta conceitual. Nós temos aqui um cientista político e um economista, e eu pergunto, nesta ordem, para o cientista político, professor Bolívar, e depois professor Alex, o que é populismo, que é uma prática que é recorrente na gestão de políticas públicas de governo aqui na América Latina? Alô? Tá ligado? O termo populismo vem sendo usado de uma maneira muito variada e frequentemente sem muito sentido, e nós temos que ter cuidado com isso, porque o nosso objetivo é muito preciso. Ele foi usado no final do século XIX, tanto na Rússia como nos Estados Unidos, mas nada tinha a ver com a nossa significação latino-americana, que é muito específica. Populismo, basicamente, significa um líder político, ocupando ou não um cargo eletivo, sendo ou não, naquele momento, um presidente, faz um apelo direto à massa de eleitores para que se dediquem a ele, se devotem a ele e pressionem os poderes, quer dizer, o Congresso e o Judiciário, com o evidente objetivo de enfraquecê-los e eventualmente, assumir o poder com intenções ditatoriais. Em última análise, o líder populista tem esta intenção. Ele tem essa intenção associada a uma outra, não menos grave, que é nenhuma responsabilidade, nenhuma seriedade no trato do dinheiro público. Adora fazer caridade com o dinheiro alheio, né? Isso é típico de líderes populistas, por toda parte. Então, essas duas características associadas ao nosso regime presidencial, é preciso lembrar, né? O presidente da República, ou aquele que aspira à presidência, já está um pouco imbuído dessa ideia de ser mais forte, de ter mais legitimidade, de ser superior aos outros poderes. Então, o populismo é necessariamente sempre uma ameaça, tanto à economia como à democracia. Mas, se você me permite um minuto, eu conto uma historinha para ilustrar o que eu quero dizer. Eu sei que todos aqui são muito jovens, alguns talvez nem tenham ouvido falar no senhor chamado Getúlio Vargas, que foi deposto do poder na ditatorial que exercia em 1945, concorreu à eleição convocada para 46. Naquela época era permitido uma pessoa se candidatar a vários cargos simultaneamente em vários estados.
Então, ele foi eleito para o Senado e para deputado em 7 estados. Mas nunca compareceu ao Congresso. E foi para a fazenda dele lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ficou quieto lá. Na véspera da eleição presidencial de 1950, um dos nossos maiores jornalistas pediu uma entrevista a ele, ele concedeu a entrevista, foi a São Borja, e lá, conversando com ele, a certa altura, perguntou, e agora, presidente, o que o senhor pretende fazer? Ele respondeu o seguinte, eu vou dizer literalmente, ele disse assim, eu vou voltar, mas não como político, como líder de massas. Veja que aí está um homem extremamente sagaz, optando pelo caminho errado, né, porque já tinha deixado muitos ódios para trás por ter sido ditador, e ainda dá o aviso antecipado aos seus futuros inimigos de que ele não ia respeitar os poderes. Bom, e não respeitou mesmo e acabou causando uma tragédia ao Brasil. Eu podia me estender, mas populismo na América Latina é isso. Se eu fosse falar da Argentina, eu simplesmente multiplicaria isto que eu acabei de dizer, eu exponenciaria isso, eu multiplicaria por 10 ou 20. Então, a Argentina, que chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, que chegou a ter uma renda per capita superior à da Holanda, à da Alemanha, à da Suécia, à da Suíça, da Espanha e da Itália, regrediu por causa das aventuras populistas que se seguiram, e hoje é um país onde a pobreza está visível a olho nu, onde, neste exato momento, uma parcela enorme da população está abaixo da chamada linha da pobreza. É isso o que eu tinha a dizer inicialmente. Não é muito otimista. Professor Padilha, gostaria de ouvi-lo. Can you hear me? First, I want to thank you, the interpreters, for interpreting for me. Interpreting is a very, very difficult job, so you should pay them more money in general. So economists tend to define populism by talking about an emphasis on economic growth and redistribution, but at the same time de-emphasize the concept of debt and inflation and monetarization of a debt. The problem with that definition of populism is that it characterizes very well left populism, which is very predominant in Latin America, but it does not reflect very well what is populism when we talk about populism in Europe, which is or thinking about the US, which has a more an emphasis on nationalism. So I've done a lot of reading, and I do like the political scientist definition, which is like a thin ideology. So it's an ideology. A thin ideology is not a real ideology like socialism or capitalism or conservatism. It's something that emphasizes two groups of people, us versus them. And us, we have a morality superiority, a moral superiority, we have a logical superiority, and them are the inferior people. Unfortunately, the them are the ones who are in power, and they are what we call the corrupt elites. And therefore, populism trying to emphasize that the corrupt elites should not be in power. And as a result of that, it's very general term of populism, then populists can grasp themselves on different type of models, capitalist, socialist, with an emphasis on nationalism or fascism to some extent, but it's not an ideology per se. So if you want to think about populism, there's no real big societal change that you want to create. You just want to put the right people in power.
there's no real economic goals either. That's why economists have very many difficulties, much difficulties to actually define what populism is, because populist policies will be actually characterized by what people feel has been unfair to them, done to them as a result of those corrupt elites. I don't want to speak too much because... Ok. Bom, se o populismo tem essas definições, seja o da América Latina ou numa versão mais abrangente, usada pelo professor Alex Padilha, como é que ele se manifesta? Quer dizer, como é que ele ocorre? Né? Como é que ele chega a prevalecer, a se tornar política efetiva? Quer dizer, qual é o caminho que ele percorre para chegar a esse ponto? Professor Bolívar, o senhor pode esclarecer alguma coisa sobre isso? Sim. Bom, o modo de acesso varia. Em alguns casos, eles conseguem vencer uma eleição. Né? Eles fazem um eleitorado de grande porte, com promessas enormes, com seu estilo agressivo, incorporando uma certa paixão, uma certa agressividade que muita gente em qualquer país gosta de ouvir. Então, muitos chegam ao poder pelo caminho da eleição. Né? Começa legítimo. O que vem depois é uma outra história. Porém, os mais famosos não seguiram este caminho. Né? O Getúlio Vargas já estava na presidência em 1937, quando ele aplicou um autogolpe. Ele, um belo dia, uma bela tarde, anunciou que estava outorgando ao país uma nova Constituição, que era uma Constituição autoritária, que suprimia as eleições e os partidos, e saiu calmamente andando para um jantar a que ele tinha sido convidado na Embaixada da Argentina. E lá ficou durante 9 anos, até que foi deposto pelo Exército. Essa é a história do Getúlio Vargas. Agora, a do comandante general Juan Domingo Perón é muito mais interessante. Né? Ele era um diplomado da escola militar. O clima da Argentina era muito influenciado pelo fascismo italiano, do Benito Mussolini, muito mais do que nós, tanto assim que nós entramos na guerra ao lado dos aliados e a Argentina não. Né? Ou seja, havia uma influência fascista muito forte na Argentina, e um grupo, então, de senhores lá, claramente fascistas, embora disfarçassem a sua inclinação, começou a se aproximar de líderes militares e outros para tramar um golpe contra o presidente em exercício, que era Irigoyen, na véspera de 1930. E o presidente Irigoyen, então, foi deposto pelo general Félix Uriburu, e eles deram o golpe em 15 minutos, não houve nenhuma resistência, e acharam que no dia seguinte, outorgando uma Constituição de natureza fascista, controlando os sindicatos, suprimindo os partidos, acabando com as eleições, que no dia seguinte a Argentina estaria feliz e em calma. Deu zebra. O que de fato aconteceu foi um longo período de conflitos graves, né? Tentativas de golpe uma atrás da outra, né? Até que, em 1943, o presidente Rawson, que foi o último golpe antes do Perón, ficou 3 dias no cargo e foi derrubado pelo Perón, né, que exerceu ditatorialmente o poder até 1955. Bom, isso, obviamente, dividiu a Argentina ao meio, né? Começou, ou melhor, acelerou-se aquela tendência regressiva na economia a que eu já fiz referência, né? Ele tinha, além do poder de comando sobre o exército, ele tinha uma infraestrutura, como eu direi, psicológica e simbólica muito importante, que era a senhora Evita Perón. Professor, eu queria te pedir uma gentileza, falar mais perto do microfone, que o som está escapando. Obrigado. Pensei que já era para mim. Não. Não, mais perto eu falo, nenhum problema.
Evita Peron era uma atriz de teatro, uma pessoa de um talento extraordinário, uma ex-prostituta que se casou com ele. Vocês podem ver no YouTube cenas reais, em preto e branco, de ela com câncer, se despedindo daquela massa, né? Daí vem a canção Don't Cry For Me, Argentina, né? Ela faz lá um discurso terrivelmente dramático, e você então vê aquela massa inacreditável chorando aos prantos, né? Mas Perón foi derrubado em 55 e exilado na Espanha. Quando ele voltou, achou o país tinha entrado numa situação que nós no Brasil nunca chegamos nem perto, nunca vimos e espero que nunca vejamos, que era um golpe militar atrás do outro, né? Entre 55, quando ele foi, e 73, quando ele voltou, a média dos governos, todos militares, era 1 ano e meio, né? Ele, antes de morrer, tinha colocado a esposa dele, a segunda esposa, Isabelita Perón, na vice-presidência, já sabendo que poderia morrer brevemente, como de fato ocorreu. E a Isabelita, então, assumiu a Argentina sem poder fazer absolutamente nada, porque, de um lado, estavam os militares se golpeando mutuamente, havia o grupo armado dos motoneiros, que era um grupo anarquista, e havia um grupo armado do Exército Popular del Pueblo, que era anarquista. Anarquistas e trotskistas, perdão, me faltou a palavra. Ou seja, a era populista da Argentina não podia ter levado a outra coisa. Subiu pelo caminho ditatorial, tentou esmagar o país, tentou fazer isto que o Alex falou, que é as elites que fiquem no seu lugar e não metam o bedelho, né? Deu-se muito mal com isso, o país empobreceu terrivelmente e finalmente chegou ao ponto em que está hoje, que é, como eu disse, uma parcela enorme da população abaixo da linha da pobreza. Então, tanto faz se sobe pelo caminho eleitoral com o objetivo de dar um golpe, um alto golpe, que foi o caso do Getúlio, não é? Tanto, ou como o comandante-general Juan Domingo Perón, que subiu mesmo na marca, não é? Dando um golpe. Tanto faz, o resultado é sempre o mesmo. Professor Padilha, eu gostaria de ouvir a sua complementação, trazendo elementos da economia, de como é que o populismo se manifesta, por meio de quais medidas, por quais atos, por quais decisões de política econômica que ele se faz presente. I'm going to try to answer that very complicated questions. At least in the 21st century, what we observe is that we observe a big wave of globalization with more free trade, more immigration, more free flow of capital, right? And economists, as I am, tend to emphasize the greatness of more free markets. Unfortunately, when you are young, like I was, now I'm more wiser, I guess, to some extent, we tend to ignore the fact that not everybody wins to those policies, and as a result, some of those people felt left behind, which create a demand for populism, the sense that the people that win because of globalizations are the capitalists, the shareholders, the immigrants, the workers in foreign countries. But if you're a worker that lost their job because of globalization and nobody pays attention to you, you felt left over. So that creates a demand for populism. And then you have a supply of populism, which are the politicians that can identify and are well informed about the issues of
resulting from globalization, at least in the 21st century. But in general, I like to bring two things. I like to bring public choice analysis of the economic approach to politics. And I like to bring my dear colleague and friend at George Mason, also Brian Kaplan. So they are not necessarily antithetical to each other. They are kind of two faces of the same coin. So the first thing is that voters tend to be looking at what have you done for me lately. And if you think about this era of globalizations, they felt that politicians have done nothing for them lately, so therefore they create that demand, and the politicians, like, let's say, Donald Trump comes along and promises to people, look, you were left behind, and I'm going to drive the swamp, we are going to take care of you, we are going to change those policies. That's one way. And most voters, and people in general, because they are busy and work very hard, are what we call irrational ignorance, which means they don't know the details of the impact of those policies. So they tend to support policies that are going to be sounding very good to them, right? And then there is the other part is that voters tend to be very myopic. So when you think about why populist regime can last very long or relatively long, the issue is that they are going to look at the last thing that the populist leaders have done, ignoring what the 10 things they have done bad before and keep re-electing them. Then there's Brian Kaplan, which I love dearly because he's basically putting the blame on people in general. That's their fault. And what he's basically saying is that voters suffer from many biases. And a couple of them are just basically being anti-markets, which means they underestimate the value of markets. They're anti-foreign, they underestimate the benefits of working and trading and exchanging with foreign people. They tend to have what we call the make work bias. So they tend to underestimate the value of saving labor. When you save labor, you save resources that you can reinvest for other things, other production. And there's also the confirmation bias, right? So people are going to tend to look for information that are going to confirm their biases and reject any information that is not going to make them happy. Because we economists believe our happiness lies in the fact of thinking we are right. And if you don't think, if someone brings an information to you and say, you are wrong, it makes you unhappy, so you are going to try to turn the way your head the other side, right? So the pandemic is a perfect example of that. People were locked in their house, they didn't have to work, or they could not work, they're out of work, they spend their time on social media, and you had like a lot of people on social media that were expressing their opinions about what is going on with the pandemic and with trade and immigration. And then people were just looking for the information that was confirming their biases, which opened the door for populist regime to take over because you can talk about the us versus them, right? But ultimately, and this is the biggest cause of any populist regime and the state of population, is what we call institutional breakdown, which means when populists tend to be in power, when they see things are not going to go their way, what they are going to do is to change the institutions. They are going to try to disband the Supreme Court. They are going to give themselves more power, executive power. They are going to try to change the constitutions. And all those mechanisms will allow for populist regime to stay in power for a longer period of time. And you can, and what I would like to, I mean, maybe it's Adriana. Actually, I'm too wet, sorry. Ok. Muito obrigado. Eu queria, antes de fazer uma próxima pergunta, fazer uma conexão entre a fala do professor Padilha e a fala do professor Bolívar, na verdade, a presença dele, inclusive, que eu me recordei que o meu primeiro contato com a literatura de public choice se deu por meio de um texto do senhor que eu estudei no meu último ano de graduação, que era sobre políticas públicas na agricultura. Não lhe causou nenhum dano grave. Bom, se o senhor considerar que eu estou aqui hoje coordenando o Centro de Liberdade Econômica, pode ser que seja um grande dano ou um grande bem, né? Um grande benefício.
porque foi o primeiro contato que eu tive já no final da minha graduação com a questão da literatura de public choice, os grupos de poder, etc., que trouxe uma outra perspectiva de entender economia. Então, eu queria agradecer a esse texto lá da década de 90 que eu li. E o professor Alex, ao mencionar public choice, eu estou aqui com minha primeira leitura ao vivo e a cores. Mas, continuando, professor Bolívar, eu gostaria de saber se a gente pode estabelecer alguma relação entre a existência do populismo e um capitalismo de laços, um capitalismo de compadrio, se essas coisas, se de alguma forma elas se alimentam. E depois eu passo a mesma pergunta para o professor Alexandre Padilha. Pois não. Olha, professor, se me permite um conselho, nunca convide um populista para o Centro de Liberdade Econômica, porque ele não vai se sentir à vontade aqui nessa sala. Nunca conheci, ouvi falar de um populista, na minha definição, que aprecia o mercado. Todos, sem exceção, acreditam no desenvolvimento propelido pelo capital, pelo investimento estatal. No Brasil, é curioso, porque Getúlio Vargas, tendo sido ditador, depois deposto, depois toda aquela tragédia, tivemos governos militares durante 21 anos, mas nós nunca abandonamos um certo ranço fascista no nosso pensamento econômico. Nós acreditamos piamente que vamos promover o crescimento econômico e o bem-estar com recursos públicos, mesmo não tendo recursos públicos. Essa é a parte mais engraçada da história. Nós, atualmente, mal conseguimos fechar o orçamento anual, né? Estamos aí com uma previsão para o próximo quatriênio de 400 bilhões de déficit, e sem a lei do teto. Mas o Lula, por exemplo, que está se comportando com bastante habilidade, e eu fiquei muito feliz hoje de ler nos jornais que ele convidou para o Ministério excelentes economistas, como Lara Rezende, como Pécio Arida e outros. Mas, se você perguntar para ele o que ele pensa de economia, você vai pensar que você está escutando o Fidel Castro. O Fidel Castro se recusava a privatizar um salão de beleza. Nem pensar. A economia é estatal e estamos conversados. Eu espero que eles se entendam, né? Um meio termo. O Brasil não tem nenhuma chance de crescimento. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, isso eu me dirijo carinhosamente, afetuosamente a vocês que são Professor, jovens. o senhor pode falar pertinho do microfone, por gentileza? Eu lamento dizer a vocês que nós nunca vamos chegar ao nível de desenvolvimento econômico, de renda per capita de uma Alemanha ou de uma Suécia. Jamais. Nós temos que pensar um país médio, razoável, pacífico, decente, com melhores instituições, mas nós não temos a mais remota chance com a nossa estrutura econômica, com o nosso nível educacional, com o nosso empresariado, de chegar a um nível de desenvolvimento de grande potência econômica. Esse é o número 1. O número 2, o professor Edmar Baixa, que todos conhecem, recentemente fez uma revisão da renda per capita brasileira desde 1900 e concluiu que os números com que nós lidávamos estavam errados e que os números reais de crescimento da renda per capita são alguma coisa entre 2% e 2,5%. Ora, crescendo no longo prazo a essa taxa, nós levaremos, vou supor, 3% ao ano, só para levantar o astral, né? Se crescermos 3% ao ano durante um longo período, nós levaremos 23 anos para dobrar a nossa renda atual, que pelo câmbio atual são $7.500. Ou seja, chegaremos a $15 mil de renda anual per capita, que é bastante inferior à de Portugal, um dos países mais pobres da Europa. Eu poderia, se eu estivesse num dia de querer fazer terror, eu podia dizer muitas outras coisas, né?
Eu podia falar do nosso sistema educacional, por exemplo, que todos sabem como é. Todos aqui conhecem os números daquela pesquisa PISA, não é? A pesquisa PISA mostra que, na população acima de 6 anos de idade, 70% não conseguem entender um padrão básico internacional de ciências. 65% não conseguem entender um padrão básico de matemática. E 50% não entendem o seu próprio idioma. Ou seja, tem dificuldade de ler um bilhete, ou o letreiro do ônibus, ou algo assim. O que significa isso? Significa que a nossa situação, do ponto de vista educacional, é catastrófica. Ela não precisa de uma reforminha, como de vez em quando se precisa de uma revolução urgente. Do contrário, nós não vamos a lugar nenhum. E também não adianta melhorar extraordinariamente o nível da educação se não tiver emprego para o pessoal que melhorou o nível educacional. E você não cria emprego sem investimento. E de investimento estatal nós não vamos ter, porque não vamos ter arrecadação para fazer investimento estatal e promover, digamos, um crescimento à altura do produto potencial de pelo menos 4% ao ano ou mais, né? Então, nós temos um círculo infernal que nos amarra a essa realidade. O que nós temos é que botar a cabeça no lugar, pacificar o país, trabalhar com mais afinco, né? O brasileiro é um pouco preguiçoso também, né? Nós temos aqui trabalhar com mais afinco e com mais realismo. Eu vou, só para terminar, fazer uma referência breve às chamadas industrializações tardias, né? Alemanha, Estados Unidos e Japão. Vou me referir só ao Japão. No ano 1800, o Japão dependia 99% do arroz. Era a única coisa que produzia. Não usavam sapatos. Né? Usavam um bambu encurvado, assim, ou um couro endurecido para amaciar, para atenuar o frio. Né? Isso era o Japão. E era um país rigorosamente fechado. Né? Um japonês que viajasse ao exterior sem autorização específica e fundamentada podia até ser condenado à pena de morte. E assim era o Japão. Né? Escola, Sistema Nacional de Ensino, não havia, porque era um país rigorosamente dividido em feudos. 4 grandes senhores feudais, cada um ensinava o que queria, quando quisesse. Bom, esse país foi piorando cada vez mais. De vez em quando aparecia um navio inglês e botava um tiro de canhão lá. Eles, então, tinham que abrir uma cidade para comerciar. Foi crescendo, então, a sensação de que o país ia perder a sua soberania, a sua cultura. Então, foi que, em 1868, uma geração, uma elite mais jovem, fez a chamada restauração da dinastia Meiji. Nunca houve dinastia Meiji. Meiji era um símbolo de uma dinastia que tinha desaparecido 1000 anos antes. Mas, ao fazer a restauração da dinastia Meiji, essa jovem elite, da noite para o dia, virou 180 graus o país. Esse país está aberto, vamos mandar 10 mil sujeitos para o exterior para trazer tecnologia, para trazer técnica, para trazer conhecimento ocidental. Vamos reformar todo o ensino. Desarmaram os samurais, que era a casta dos guerreiros, né, que podiam usar aquela espada curva de 90 centímetros. E, em 30 anos, o Japão se tornou uma potência econômica e militar, a ponto até de derrotar a Rússia em 2005, na guerra do Japão com a Rússia. Eu estou dizendo isso para dizer a todos vocês, minha gente, o buraco é muito mais embaixo, sabe? O buraco que nós
estamos muito, muito mais embaixo. Nós não somos apenas um país pobre e estagnado, nós somos um país em retrocesso, porque essa multidão de semi-analfabetos que está aí está envelhecendo. Ela está envelhecendo, daqui a pouco ela será uma multidão de adultos analfabetos. E não pode pedir socorro aos pais, que são ainda mais analfabetos e mais velhos. Então, ou nós caímos na real de que esse país não tem futuro se não deixar de lado essas tolices populistas, essa bobajada que ouvimos de tempos em tempos, e botamos nos governos gente com capacidade técnica, políticos sérios, como já tivemos, hein? Como já tivemos muito bons. Ou então, bye-bye, não temos nenhum futuro. Professor Alex Padilha, antes de eu tomar um antidepressivo, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa relação entre capitalismo de compadrio e populismo. Eles andam de mão dada ou são coisas que são separadas? Sempre que a gente pensa em populismo, a gente pode pensar em capitalismo de compadrio próximo. Como é que você faz essa leitura? So because the theme of today's talk is populism in Latin America, I'm going to first talk about populism in Latin America, which is most of it left of center. It's like most left of center. Brazil is slightly different, could be considered right-wing populism, but I'm just going to talk about most Latin America, and then I will talk about Brazil a little bit, or my understanding of right-wing populism in Brazil. So left-of-center populism is definitely not capitalist. It's definitely not in favor of markets. So whether we talk about Argentina or Venezuela, one of the things is that they tend to, at the beginning, they benefit from high price or price commodity boom. So Argentina, before Perón arrived in power, was one of the wealthiest countries. And the reason also is because they benefited from Europe in the middle of First World War, and Europe needed a lot of farming products from Argentina, so Argentina got a lot of money. But once Perón took over, right, all that boom becomes consumption, right? So because now I needed to finance all my big projects, I'm going to use all that money that came from Europe to do my projects. Once that money is running out, I have to find a way to finance my debt. And the debt finance, so to finance your debt, you can do it several ways. The first one is you can print more money. You monetize your debt, and that's why you reach those high inflation rates. For example, Argentina is scheduled to have a 100% inflation rate next year. Right now, it's about 75% inflation rate. And the other thing they do is expropriation. I'm going to take away your property, your private property. I'm going to nationalize your business. So then I can capture all those revenues to expand my populism, right? So left of center has a pretty much the same, step by step. I am in Venezuela. I'm a oil producing country. I get a lot of money for oil when the price of oil is going up. So it allows to finance all my big government populist projects. When the price of oil tanks, I have no more money. What am I going to do? I'm going to have to expropriate people. I'm going to national businesses. I'm going to nationalize all companies, and I'm going to monetize my debt by printing more money, which leads to inflation. That is basically the same, almost the same step-by-step plan, right? Right-wing populism is a little bit different because we can talk about Bolsonaro, but also we can talk about Donald Trump, right? I know they are not the same, but they have kind of a similar plan, which is we need to drive the swamp, we need to stop corruption, we need to promote markets, but we also need to be nationalistic. So we then are going to deregulate some markets, we are going to make sure we have a relatively sound money projects, but then we are going to prevent free trade. We are going to prevent immigration. So on the face of things, they appear or advertise themselves as being free market or capitalist, but they are no different
because to some extent they put tariff on the countries that sell steel or whatever goods. And actually, as a matter of fact, if my memory serves me well, when China retaliated against the US for by not buying any more American soybeans, what China did is to buy soybeans from Brazil, right? And the US retaliated against Brazil, putting tariff on Brazilian products. That's why I cannot get any cassava in the US. Thanks a lot. So the idea, and you create a war of what we call a trade war, and you create like sanction in terms of immigration and all those things, and it go back and forth. So the short answer should have been no. Neither right-wing or left-wing populists are actually compatible with capitalism whatsoever. Let me stay on this theme just a little bit. We did not yet pronounce the word patrimonialism, which is the Portuguese heritage of strongly concentrated economic and political power in the state, and obviously distributing privileges of all kinds to the friends of the king. You know, that is our structure. That is intimately linked to populism and to the presidential system, which commands this whole thing. But I want to say, to touch on another related topic, to illustrate the degree to which we in Brazil, most of us, hate the market. We hate the market economy. One of our greatest intellectuals, one who was responsible for the formation of most of us, probably Professor Marcel as well, was Celso Furtado. His economic formation of Brazil is a delight to read. We all began studying that. É uma bíblia do curso da formação econômica do Brasil. É mandatório ler esse livro. É mandatório. It's a Bible. But Celso Furtado was what I would call a prophet of industrialization by any means, particularly with public money. Nationalism, that was his Bible. Underlying all that marvel of economic history, there is this script. But one thing which called my attention one day, and then I reread the whole book, is that even though he was at the highest level of influence in the UN Commission in Chile and in Brazilian government, there is not in the book one single line, not one single line about something that the private sector did in Brazil when he was at the top, and that was the revolution in cattle raising. In the 30s, a group of private individuals from Uberaba went to India and brought the Indian races, the Zebu, the Danlodi. And that is why we have the second cattle stock in the world after the United States. Without that, our foreign accounts would be in bad shape. A good part of that is meat that we export. We cruised those races with others that we had here. And from that we made a very sturdy, a very resistant kind of cattle, adapted to our warm weather, and that's there. And then we went beyond that and cruised the Zebu kind with the Dutch, I forgot the name, which is more appropriate to milk, producing milk. And that is the Indo-Brazil race, which is this here. By the way,
someone from Texas stole our matrix, and the University of Texas introduced it in Texas. But that is the source of the milking cattle that we have. There is not one single line in the book about this topic. Are you frightened or surprised? Then I'll give you one more. There is not one single line about technical teaching, about what the Americans in the mid-19th century called the mechanical arts. The mechanical arts, based on the land-grant colleges, was the basis of the revolution, technological revolution, behind the American late industrialization in the last 3 decades of the century. There is not in the book a single line about education, and particularly about technical teaching. So if you look around, if you look around, may I use 1 more minute? It was in 1915 or 16 that I had a strange idea. I did a nationwide survey, hearing the lawyers, their opinions about Brazil, about the profession, and so on. Obviously, the lawyer today in Brazil is no longer that gentleman, you know, rich, who married a rich owner of a farmer. No, he's a proletarian. He hardly can pay back the costs of the faculty of the school of law that he's going to attend. But the interesting thing is this: in that year, 1916, there were in Brazil 1,000 schools of law. I don't know today, but there was 1,000 schools of law. How 3.000 hoje. 3.000. So, how can a country like this, you see, which continues to refuse heavy revolutionary investment in technical, mechanical arts, which has this incredible stock of analphabets and semi-analphabets, and which insists that our industrialization must be based on state investment, if we hardly can finish or conclude or balance our annual budgets. How can that happen? Professor, Alex Padilha, agora pegando um gancho sobre essa fala do professor Bolívar Lamounier sobre o Brasil, sobre questão de industrialização, e a gente está falando de América Latina. Por que tradicionalmente parece que o nosso continente, a América Latina, é associado com o populismo, ou tem um histórico muito grande, e eu acho que essa descrição que o senhor fez do Brasil vale para outros países da América Latina. Por que nós estamos far behind? Nós estamos ficando cada vez mais para trás nesse mundo globalizado, e integrado, e um mundo de conhecimento? Por que a América Latina é esse país, é esse continente que é tradicionalmente associado ao populismo? O que você pode trazer sobre isso, professor Alex Padilha, e depois pergunto ao professor Bolívar Lamounier. That's a very good question. So, I think there's so I don't know for sure, but there's a long discussion in development economics about the difference between common law and civil law, and the idea that countries that have been colonized by Spain and France
have a civil law tradition which itself is more prone to corruption, but also more prone to expropriation, where the property rights are being less protected. So there's that part of the answer when you're in a country where your institution, such as Argentina or Brazil, have civil law background. The institutions are less prone to protect private property rights, which give more room to expropriation when populists come into power. The other aspect of it, in my opinion, so it's just an opinion, is that the democratic institutions as we see them in Latin America are prone already to populism because they don't have what we call that strong background we can see in common law countries like the US. I'm not trying to say the US is the greatest, that's not the case, but you have more separation of power, more check and balance in common law countries, you have more independent judiciary, your Supreme Court is very good, is strong and very powerful. Most civil law countries are very, very democratic. This is the case of where, and when I sent you the slide, the case of where there's such thing as too much democracy, right? So if you give too much voting power to the people, you are going to be subject yourself to what we call the tyranny of majority. Well, and in this case, you open your door to all those excesses we can find in democracy. On the other end, when you have more representative democracy and you have, that system, as I mentioned before, like the rule of law, you are less likely to get populism. And if you see a right-wing populism in the US, it's because we start seeing a decline in the soundness of the US institution as well, where we have seen the people are given more power to the Congress, we have seen more executive power, right? So the number of executive orders in the US has increased significantly, where you see more and more power to the executive. And in Latin America, that's what's happening. I think the executive have a lot of power, and at the same time, when you become a populist, you are going to take even more power. Right? That's my answer. I totally agree. Weak institutions which were established all over after independence are the basis of the explanation. But there is a second one, and here I'm going to defend Brazil. Now I'm going to invert the argument and defend Brazil. The reason why we have populism is that on the other side of the world, they had things which were a lot worse than us. In Ukraine today, and I pay my homage to the brave Ukrainian people, in Ukraine, in the winter of 32 to 33, there was what is known as Holodomor. Holodomor in Ukrainian means let die of hunger. I mean, deliberate starvation decreed by Stalin to get all of the food that was in Ukraine and let the population die. And that was in 32, 33, before Adolf Hitler. Before Adolf Hitler. With Adolf Hitler, some of the guards in Auschwitz took the skin of people to make abattoirs, things of the sort. So from mid-Europe, and beyond, things were a lot worse than in Latin America. China never had a single day of democracy or competitive politics in 5,000 years. Russia, just about the same. Not in 5,000 years, but 1,000 years. So I would rather live under populism here than under Russian Holodomor in Ukraine. Populism is in fact a attenuated form of what
we used to call caudillo. See, at the beginning of our political systems in the 19th century, we called caudillo because the central government hardly existed. So real power was, you know, people apparently or similar to landlords or feudal lords who committed all kinds of barbarian things. I think, and slavery, of course, but I think this still was somewhat better than what you got in Belarus, you see, in those places in the East European regions. There, a powerful farmer had the right to kill a servant if he saw fit. To kill. There was something similar to that instrument that we had in Bahia, I forgot the name. So I think that on the average, some of the countries from Central Europe and beyond had a much worse past than us. A country like Poland, for example, had an awful life. The degree of oppression was unbelievable. If you take a funny comparison, don't take me serious, Professor, because I will, you see, I'm going to glitch out of serious methodology. But if you take the average of the 20th century, India was better governed than Germany. You see, perhaps because India is too big or without any government. So it was better than Germany, which didn't have government. To have a totalitarian government like Germany and like the Soviet Union or like China is a lot worse than to have populist government, because populist government, well, sooner or later we get them out. We vote them out, hopefully. I was reading the other day a very extraordinary, well-done article about China today. You know that in China, a person who lives in the hinterland, in agriculture or in small towns, cannot travel to a big city. They cannot go to Shanghai or to Shenzhen without a specific individual permit, like a passport, individual. Do you have any idea of how many people I'm talking about? 800 million. So the day when they fed up and somehow destroyed that system and go to Shanghai, the average wage of the Shanghai worker, which is low, is going to plunge, is really going to plunge. And then people who believe that China is forever should better think more carefully, because China may not be forever. Professor Padilha, por favor, please. I just wanted to make a quick note. So in general, democracy on average perform better than any autocracies or dictatorship. That's because the probability that a democracy turns very bad and has very bad economic policies is much lower than autocracy or dictatorship. But every time a democracy does something bad from an economic viewpoint, it's a populist regime. It's most of the time, so it's not like democracy is bad. So democracy on average does better than dictatorship, autocracies, because the risk in autocracies to have bad economic policies, oppression is much higher. But every time you look at a bad case of bad democracy, it's 90% of the time, if not 100% of the time, a populist regime that is in power. Eu gostaria de aproveitar, então, esse entendimento sobre o regime populista, as relações com a economia de mercado ou
o quanto ela se afasta, e a questão do regime democrático. E, para encerrar a nossa sessão, fazendo uma última pergunta, ao olhar para a América Latina, nós falamos como exemplos de populismo e de afastamento da relação com o livre mercado, muito sobre a Argentina, falamos também sobre Venezuela, obviamente falando sobre o Brasil, né? Mas eu gostaria de saber se é possível olhar para a América Latina e termos lições de países que conseguem se afastar do populismo, que conseguem se aproximar de uma economia de livre mercado e conseguem ter, portanto, um ambiente institucional em que você consiga democraticamente governar e, do ponto de vista econômico, incluir essas pessoas no mercado e aumentar aí a renda per capita, o nível de acumulação e de riqueza. Temos histórias, a América Latina também pode ser um exemplo, mais do que pensar em Europa, como o professor Bolívar disse. Não adianta a gente sonhar com a Suécia, com a Finlândia, mas a gente precisa ser mais palpável. O que tem mais palpável para pensar? Professor Bolívar, o senhor pode começar com essa resposta final? Yeah. No, the obvious example is Chile. The cost of putting the Chilean economy in place and more liberal, exporting more, excellent reputation abroad, the cost of doing that was extremely high because it was done by Mr. Pinochet, who seems to have been the example to China to combine totalitarian government with the market, or with Vietnam, for example. The cost was extremely high. Now, this is a very difficult issue because without the Pinochet coup, I hate saying this, but I'm afraid Chile would have gone into civil war. You see, the situation was extremely serious. I was there 3 or 4 times in those days. It was extremely serious, and so I'm not sure if I'm happy with any answer. I believe Colombia too can do a good job now that the civil war is practically over. Now, if you take Mexico, now, in the United States, you always hear the phrase, the problem with Mexico is too far from God and too close to the United States. You see, because Mexico today is practically governed by organized crime. That unfortunately is true. It cannot get out of that with or without dictatorship. What you had before, when it was almost a single party, was pretty tough authoritarianism, but they were not capable of taking the country from poverty and from keeping it under control. The example that another example that I like to remember, not in Latin America, which I think from this point of view is something to be followed. I'm not yet applauding, but I think should be followed, is South Africa. I think South Africa has a better infrastructure than Brazil. Surely a better touristic structure than Brazil. See? And the way the transition was done there is absolutely exemplary. You see, a small group of black leaders talking in secret with the people of the American gold company there, Anglo-American, secretly, you see, with scheduling meetings in hotels. They did it step by step. Mandela was in Robben Island, he was there for 27 years. But it is known that as this process was progressing, he was sometimes taken from the prison by the authorities on a plane because they wanted him to know that the South Africa he was going to take and preside in a few years was no longer the South Africa that
where he was born. So an example of craftsmanship, political craftsmanship. If in Brazil we had the good sense, you know, a minimum of intelligence and soundness of judgment, ours would be a simple case. Brazil would be easy to govern if we had that level of craftsmanship among our politicians. Unfortunately, we don't. Do you know why we don't? Because we feel we're happy. Brazilians are happy. They like to go to parties. So in the midst of the pandemic and COVID, we had parties almost every weekend in Rio. Even in rich neighborhoods, big buildings, underneath in the garage, they had 500 people, you know, dancing, happy. So you can't live like that. You see, I think our first. O senhor pode falar perto do microfone, por favor? Our first task is terrorize Brazil. Really make people be afraid of the future. Then they will understand that with this kind of behavior that we have here, we are not going to go very far. Professor. So, my colleague at George Mason, Peter Leeson, has written a paper called Contagious Capitalism, which means when you have countries that next to capitalist countries, they tend to move toward capitalism as opposed to move backward. Latin America right now is the opposite. It's having a contagious populism movement that spread from country to countries, and it's difficult to get out of it. So the best, I mean, the second best, not the best, so I'm going to be an economist, is to think about, is there a mechanism to shackle the hands of populist leaders? And my co-author, Nicholas Kaczanowski, has written a few papers now, 2 papers on dollarization in Latin America, and has shown that one case is Ecuador. So Ecuador is a populist country, is a populist regime with Korea, and they are dollarized. It's been dollarized in 2000, my memory serves me well. And what dollarization has allowed to do is to prevent, for example, that left of center populist regime to monetize their debt through high inflation. Because when your country is dollarized, you don't have a central bank anymore. Everything is tied to the dollar. So you have no way to finance your debt through dollarization. You have to find another mechanism. So he did what, from an empirical viewpoint, he did what we call a synthetic control. What happened when Ecuador dollarized, and what happened to the GDP per capita of Ecuador, and what happened if Ecuador had not been dollarized. And it's clear that Ecuador is performing much better than the synthetic, what we call a counterfactual Ecuador, that had not been dollarized in terms of GDP per capita. And if you look at the Gini coefficient, there is no negative impact of dollarizing your economy. Of course, dollarization is not, you know, there's no such thing as unicorns. They don't exist. So you have always shortcuts and a trade-off. One possible case is if a populist regime cannot monetize their debt, they are going to try to expropriate and nationalize some businesses. In the case of Ecuador, there was some expropriation, but there's no real evidence that actually they use those expropriation to finance their debt. So the only thing that apparently the leaders apparently did is to renege on their sovereign debt. But right now, the problem of Latin America is that institutions are very difficult to change, and you have a movement of contagious populism. You can look through a Latin America map, and you look at all those countries that have voted for populist leaders, and those populist leaders slowly are taking over, giving themselves more power, changing the constitution to be elected. And it's not a nice future right now. Sorry. We should have some capinheira after to relax a little bit. Bom, eu agradeço
demais a presença do professor Bolívar Lamounier, professor Alex Padilha, pela excelente conversa que nós tivemos aqui de entender, né, nossas raízes, nossos desafios, nossos problemas. Então, com muita satisfação que eu encerro a nossa primeira sessão plenária. Muito obrigado.